Audiência em continuação, autos PJF 056-7663, de 28/2022, 813-0024. Acusado, Rafael Souza Horácio, defendido pelos doutores José Jonai Gomes de Lemos, Fernando Costa Magalhães, Daniel Magalhães Bastos, presentes aqui nesta audiência. E presente ainda o representante do Ministério Público, doutora Denise Berzoni Coelho. O assistente de acusação, doutor Rafael Nobre da Silva Lima. Inicialmente, eu vou iniciar aqui nosso trabalho de hoje só dando ciência ao Ministério Público e ao assistente de acusação documentos juntados pela defesa criminal nos endereços 966-741-3324, seguinte, com a projeção de imagens e juntada no ID 966-714-8573. Os dois documentos foram juntados na data de ontem. O Ministério Público gostaria de se manifestar a respeito? Sim, excelência, eu estou tentando aqui pela minha conta digital, ver se ela está atualizada. A senhora pode disponibilizar lá na tela da audiência? Quem? Peço. O senhor já teve acesso? Não, não tive. Não? Meritíssima juíza, nesta audiência foram exibidas imagens em mídias, por meio dos IDs que a senhora... por meio dos IDs já destacados, e o Ministério Público toma ciência dos IDs nessa data. Numa primeira análise, verifico que são fotos com imagens e distâncias marcadas, ainda não constantes, de laudo oficial, pelo que a premissa de eventual pergunta não é oficial. O Ministério Público impugna as fotografias porque não são produzidas pela perícia oficial, tampouco as distâncias lançadas em linha amarela nas fotografias juntadas, no número de 3. Né? São distâncias que a defesa elegeu corretas, mas que, ao ver o Ministério Público, ainda precisam ser ratificadas no laudo referente à diligência da reprodução simulada. Com relação à petição seguinte, no sentido de que diligências escaparam, entre aspas, da diligência da reprodução simulada, e é extemporânea a afirmativa, pelo que qualquer reparo que a defesa pretenda com relação à diligência da reprodução simulada deverá vir em quesitos complementares, se for o caso, e não duplicar a reprodução assistida, porque certamente não impede que qualquer pergunta seja feita com relação ao fato, ao réu, pela defesa, se assim deferido pelo juiz, naturalmente. Então, resumindo, o Ministério Público diz que as fotos não são produzidas em laudo oficial, as distâncias ali lançadas tampouco, e a diligência complementar à diligência da reprodução simulada se antecipa ao próprio laudo, pelo que a entendo também como extemporânea. Todo documento integral. O assistente de acusação gostaria de se manifestar? Sim, manifesta a ciência, assistente de acusação, ratifica integralmente o parecer do Ministério Público. Me permite só um breve manifesto? Doutora Denise, específico ao item número 3, grafado em amarelo à distância, foi aquela apontada pela perícia oficial. Não na reprodução. Na reprodução, estamos apontando exatamente aquilo que está na perícia oficial.
E o intento, inclusive, da juntada dos documentos é colaborar com a justiça. O ID do fogo da perícia, porque primeiro o laudo foi feito, Porque as distâncias são colocadas numa fotografia que aproveita a reprodução, pelo que o ângulo, a distância, A distância é exatamente aquela que está no laudo. mas não colocou o ID do outro lado. não a partir da imagem. O senhor elege a imagem e coloca a distância O laudo é 959 da reprodução. 407 3875, salvo engano. E observação escrita em vermelho. Mas alguém está com um laudo, mas nós vamos lá. Mas, para além disso, tentamos aqui, inclusive, contribuir com uma falha que nos parece terrível da subcorregedoria que acompanhou e presidiu a perícia. Porque quesitado e determinado pelo juízo que fossem respondidos aos questionamentos feitos pela defesa, inclusive com relação às distâncias, tal ato não se perfectizou. Sequer o caminhão próprio estava lá e precisamos da defesa, com os próprios recursos, locar um caminhão similar para que pudesse ser feita a reprodução. Nada obstante, também, me parece que o predicado do artigo 231 nos permite apresentar para melhor elucidar questão de distância e questão de percepção. E as afirmativas que virão no laudo da reprodução complementar ou até mesmo em novos quesitos, elas sobrepõem ou pacificam o que aqui foi juntado. Mas hoje buscamos apresentar para, em especial, o juízo da causa, a visão do acusado, a percepção do acusado e a métrica. Não me parece que alteraria essa realidade. Para mais ou para menos, com distância maior ou para menor, é um direito defensivo de tentar expor a situação segundo a visão do próprio acusado. E, se eficientemente tivesse feita a primeira perícia, já estaria encadernado nos autos e já estaria produzido. Finalizando, vamos achar aqui qual que é o ID do laudo, tentamos repetir ali a metragem apresentada pela própria perícia oficial, dentro da visão do acusado. Né? Parece que não utilizar o documento seria um cerceio. E, se assim o mantido, teríamos de interromper o ato para aguardar a juntada do laudo oficial da reprodução simulada para poder que esse Doutor, isso não foi combinado, não. Não, eu Isso estou aí, dizendo que sim, o senhor definido. fala comigo dentro do meu gabinete. Nós três, comigo. inclusive. Exatamente. Sim, O senhor não vai requerer o adiamento da audiência de interrogatório em razão da nossa execução do laudo final. por isso que eu estou justificando essa denúncia. Se não pudermos utilizar daquilo que aqui está produzido, se não pudermos utilizar deste Doutor, nós instrumento, vamos poder utilizar sim, claro que podemos. Perfeito. Só que for oficial que não feito. Eu estou procurando o laudo oficial. Neste momento, tem vários deles. Eu estou procurando o laudo oficial e este poderá ser utilizado no interrogatório dele. Não uma fotografia que o senhor me parece que juntou. Produzida Produzido você fotografou a pelo- reprodução, é isso? fotografamos sobre a reprodução, nós tivemos um período assistente. Produzido de forma unilateral, Uhum. com as distâncias que o senhor assinalou na foto. Essa que é a questão. Então, isso não significa nenhum cerceio no direito de defesa dele, porque eu vou autorizar que ele, a todo momento, consulte aqui as fotografias que foram tiradas pela perícia no dia dos fatos. Excelência, respeito agora divirjo com relação a ele poder ou não fazer, pontuar sobre. Claro que vai poder pontuar. Para pontuar, inclusive, nós temos aí a apresentação de fotografias do ato da reprodução. A impugnação do Ministério Público é com relação à fotografia produzida unilateralmente e a inserção das distâncias, os ângulos, também unilateralmente, porque a pergunta vai se basear numa premissa não oficial, mas a impugnação se restringe a isso, as perguntas deferidas pelo juízo, a versão do acusado, é livre.
mas a admissão da fotografia com incontrovérsia, o Ministério Público não pode admitir, principalmente a Perfeito. fotografia. Nós podemos pontuar as. Eu já estou acolhendo já o requerimento da senhora. Essas fotografias produzidas de forma unilateral pelo defesa não poderão ser utilizadas durante o interrogatório do acusado. Sem prejuízo, poderão posteriormente ser utilizadas para efeito de alegações finais, para efeito de prova nos autos, em outro momento, se for o caso, mas não nesse momento, enquanto o laudo pericial não estiver juntado ao processo. O Claro. oficial. Excelência, eu Tá vou bem? pedir para registrar, então. Está registrado. Lógico, tá, perfeito. Me parece um cerceio de direito da defesa de poder apresentar a ela as fotografias do momento específico em como se deram. Existem nos autos fotografias que foram tiradas pela própria polícia. Lá, estou procurando aquele processo que eu acho Nós, que tem nós vamos achar. Não ter nenhuma questão assim, interpretativa, me basta fazer um registro em ata de que as fotografias não são oficiais e os dados ali lançados são absolutamente produzidos pela defesa. Ponto. Que se apresente as fotografias, que se apresente a metragem. Aí fica a ponte. Mas existe a minha impugnação com relação à fotografia. Doutora Denise, curta-metragem eu nem farei menção da curta-metragem. Mas perfeito. Você tem os ideias dos relatórios? Por favor, é o que nós estamos caçando. Aqueles que foram utilizados. Tem todos os ideias? Na última audiência, eu não tenho. Pode. Então, vai lá, o primeiro deles é 9573 Mesmo não nos absorva 26, como uma fotografia oficial. 1877. Então, O o documento produzido unilateralmente pela defesa. 9573 26 18 80. O outro, que é o relatório 029, também tem fotografia aqui. É o 9573 26 18 81. É. O relatório da necrópsia 95 73 26 27 83. Nós queremos. O despacho também que consegui nas fotos. 95 73 24 77 07. Mais um, que é o análise Ainda não de chegou. conteúdo de registro audiovisual. 95 73 24 77 09. Vamos lá. Só do laudo, do levantamento. Você quer aquele laudo preto e branco? Não, é aquele lá de levantamento local. É aquele que tinha fotografias que foram utilizadas no local de crime. A todo momento que eram Tem um reboque no carro. Isso, eu te passei. É 9573 9573 26 18 76. Esse Relatório eu tinha te passado. isográfico de local de crime. Obrigada, doutor. É o que- aí todos que têm imagem estão aí. Mas a metragem aplicada à imagem é absolutamente defensiva. Uma fonte de laudo. Perfeito, Sim, doutora. vamos lá. Vamos lá. Você não- Eu indeferi, só para poder lembrar, eu indeferi, então, a utilização das fotografias juntadas à data de ontem, às 8h23 da noite, sem que tivesse, inclusive, tempo da questão do Ministério Público para se manifestar com mais vagar a respeito desses fatos, eventualmente, até mesmo cotejar as fotografias do processo com outros elementos, inclusive com a própria prova testemunhal que foi colhida. Então, estou indeferindo em razão desse fato, bem como em razão de essas fotos conterem metragens que ainda não vieram de forma oficial a esse juízo. Não obstante, eu vou autorizar que o acusado
obviamente, consulte as fotografias que foram anexadas aos autos aqui no ID 957321876, durante o seu interrogatório, caso queira, bem como outras fotografias que tenham sido anexadas aos autos pela autoridade competente. Caso que pela Polícia Civil realizou essas primeiras diligências investigatórias. Sabe o interrogatório? Perfeito. Rafael, vamos fazer iniciar o interrogatório do senhor com perguntas de qualificação. Tá bem? Nossa petição. Qual o nome completo do sobre senhor? ele. Rafael de Souza Horácio. O nome dos seus pais, Rafael. João Horácio e Carneiro de Souza Horácio. Sua data de nascimento. 6 de dezembro de 1979. Seu estado civil. Casado. Tem filhos? Tem Quantos filhos e quais cidades? um filho de 6 anos, vai fazer 7 agora, dia 2 de dezembro de 2015. Quem está cuidando dessa criança agora? Minha mulher. Qual a escolaridade do senhor? Pós-graduado. Profissão sua delegado de polícia? É isso? Endereço do senhor. O Raimundo Simões da Silva, 141, apartamento 807. 807? Acho que é isso. Apartamento 807? É, Isso? 803, desculpa. 807. Manacás. Está na casa. Isso. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Já foi processado por disparo de arma de fogo, mas não tinha sido preso. O senhor conversou com seus advogados antes da gente fazer esse interrogatório hoje? Conversei. Conversou com eles? O senhor tem direito constitucional de ficar em silêncio, de não responder as perguntas que lhe forem formuladas. O senhor gostaria de responder essas perguntas? Gostaria. Seu Rafael, eu vou pedir hoje. Isso aqui, para já abrir para o senhor, me dê as fotografias. Caso o senhor deseje, a qualquer momento do interrogatório do senhor, ver fotografias, consultar algum documento do processo, que procure o senhor fazer isso. Ok? É só solicitar, eu peço a sua defesa para indicar o documento. Tá bem? Sr. Rafael, consta uma denúncia que não oferecida pelo Ministério Público. Que diz o seguinte: no dia 26 de julho de 2022, por volta das 14 horas e 40 minutos, na Avenida do Contorno, na altura do cruzamento Popular Mato Grosso, na região centro-sul aqui de Belo Horizonte, consta que o senhor, agindo com vontade de matar, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Anderson Cândido de Mello, provocando um ferimento descrito e materializado no relatório de necrocídio por 67-79, causa consciente de saúde. Esse apurado que o denunciado e vítima trafegava em bem público, o primeiro denunciado na condução do veículo Honda HRV, placa LSK 2622, enquanto a vítima conduziu um veículo Ford Ka, por placa PUD 2002, quando divergiram em manobra de trânsito. Não satisfeito, o denunciado obstruiu a passagem do veículo conduzido pela vítima, forçando-a a pará-lo, vez que ela trafegava imediatamente atrás do veículo conduzido pelo denunciado. Após a deliberada obstrução da via com o veículo da vítima inerte, o denunciado desembarcou do supracitado veículo Honda HRV, incluiu sua arma de fogo e atirou contra a vítima, a qual permanecia sentada no interior da cabine, restando alvejada mortalmente na altura da região cervical. O crime foi cometido por motivo fútil, esse consistente em insatisfação do denunciado quanto à manobra de trânsito levada a efeito pela vítima, quando na condução do seu veículo. O crime foi cometido mediante recurso de defesa da vítima, vez que alvejada de morfina, imediatamente após que sua passagem destruída pelo denunciado, ainda que dentro da cabine do seu veículo, a parte desprovida de qualquer instrumental reativo que fizesse frente ao letal ataque. Assim, o Ministério Público denunciou o senhor como impulso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2,
motivo fútil. E 4, o recurso que dificultou a defesa da vítima, requerendo, então, o processamento do senhor por esse crime doloso contra a vida. Rafael, a respeito destes fatos, eu vou deixar o senhor primeiro fazer uma exposição e, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, que o senhor tem dificuldade de responder. O que aconteceu no dia dos fatos, Rafael? É o seguinte, eu estava, por volta das 14 horas, eu estava no DENAR, quando eu conversei com o meu inspetor acerca de uma prorrogação de uma medida cautelar sigilosa que a gente ia despachar na 4ª Vara de Doxos. Dali nós nos dirigíamos ao fórum. No momento que a gente foi entrar no viaduto oeste, eu recebi uma fechada, uma guinada repentina, que me fez mudar de faixa. Eu estava na faixa da direita, me fez mudar para a faixa da esquerda. Nesse momento, quando estava emparelhado com o veículo, eu gritei para ele: cuidado, você vai acabar matando alguém, né? E naquele momento, ele começou a falar algo que eu não entendia. Eu só senti o veículo dele comendo um pouco da faixa da esquerda. E quando ele comia a faixa da esquerda, então eu acelerei, falei, vou deixar isso para lá, e entrei na frente do veículo dele. Automaticamente, naquele momento, ele joga o carro dele para a pista da esquerda e continua falando. Ali no viaduto oeste tem uma curva acentuada. Nessa curva acentuada eu acelerei. Passada a curva, quase no final do viaduto, a hora que eu estava mudando de faixa para a esquerda, houve o choque. No final do viaduto, né? E eu senti o meu carro sendo impulsionado para frente. Senti a batida, passou uns 80 metros, mais ou menos. Eu dei sinal, fui dando sinal para ele parar. Passados 80 metros, eu parei os dois veículos. Parei o veículo porque eu estava no veículo oficial e, por lei, eu sou obrigado a realizar perícia nesse veículo, né? Naquele momento, eu desci do veículo com a arma para baixo, em posição sul. Eu sou canhoto, minha mão de pegar as coisas e tudo, então, e fui dando sinal para ele, falando, dando ordem dele, desligar o veículo e parar. Polícia, desliga o carro e desce do veículo. Polícia, desliga o carro. E fui andando em direção ao veículo dele. Ele, com as duas mãos no volante, se encontrava resistente e foi o momento em que houve o tranco. Naquele momento que houve o tranco, eu, num ato de reflexo, veio para trás do caminhão. O caminhão. Sim, na hora que ele deu esse tranco para frente, eu dei um passo, dois para trás e efetuei o disparo. O disparo veio dessa mão, nesse ângulo. Não foi um disparo direcional, não foi um disparo em terceira visada, Esses usados são de... é o que se usa o terceiro olho, né? E aquele Entendi. disparo. Eu estava Mirado. pro alto. Mirado. Seria um mirado, a gente usa a alça e a massa da arma. O disparo intencional é quando a gente aponta e leva a ponta da arma na direção de outra pessoa. Esse disparo, ele foi um disparo mais de um movimento reflexivo. Foi quando eu dei conta de mim, que eu assustei com um solavanco do caminhão, eu recuei e dei o disparo, né? Nesse momento, no momento que eu vi que havia efetuado o disparo, coloquei minha arma na cintura e olhei para o caminhão. Vi que eu havia atingido o Anderson. Imediatamente eu já pulei para a cabine do caminhão, já fui para o lado do motorista. Ali, ele estava sangrando, tombado para a direita. Eu puxei ele, olhei para verificar se havia alguma coisa no carro, uma arma, alguma coisa que pudesse ser agressiva, porque já lá no viaduto, na hora que eu troquei de faixa, que ele emparelhou, eu dei para ele uma ordem de parada. Falei, olha, você vai parar ali na frente, delegado de polícia, você está dirigindo de forma perigosa. Foi na segunda antes da curva, né? Que aí eu passei. Passado isso, na hora que eu vi que estava sangrando, eu enfiei meu dedo na garganta dele, que é o que ensina os primeiros socorros, né? É o que a gente aprende na academia, e peguei meu celular com a mão direita e comecei e liguei pro pessoal do DENAR, liguei lá no DENAR, que era a primeira ligação do telefone, no iPhone, no Face ID, abriu, e eu já tentei a ligação e pedi socorro, pelo amor de Deus. Eu acabei de efetuar um disparo e atingir
uma pessoa aqui. Nisso, eles, ô, doutor, onde você está? E tal. Eu falei, olha, estou no final do viaduto oeste. Tô aqui tentando estancar o sangramento. Na hora, eu não tinha nem noção da gravidade dessa lesão, porque é, é, eu imaginava que se realmente tivesse pegado, teria atravessado e não teria ido em direção a ver a horta como foi, né? Só depois, pensando bem que o tranco fez ele movimentar para frente, eu verifiquei que a munição realmente desceu no corpo dele. O que que acontece? Liguei pro meu advogado na hora, pedi para ele acionar outros policiais, Daniel. Daniel. Liguei para o doutor Daniel, pedi para ele acionar outras pessoas que pudessem ajudar, e nisso já chegou a Polícia Militar. Quando a Polícia Militar chegou, o capitão que teve aqui, não me recordo o nome dele, ele já efetuou a abordagem por trás do caminhão. Quando ele efetuou a abordagem por trás do caminhão, eu aviso que eu sou policial e peço socorro para ele. Ele atravessa o caminhão por trás e entra na cabine. Quando ele entra na cabine, chega o DENAC, né? Porque ali é muito próximo do dele. Quando o DENAC chega, ele fala assim, doutor, pode deixar que eu cuido. E aí eu desci, o Rodolfo chegou e falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, descarreguei minha arma e já entreguei minha arma para o Rodolfo. Eu falei, pelo amor de Deus, socorre o Anderson, socorre o cara, porque eu não sabia o nome dele. E aí eles já colocaram ele no porta-mala da viatura e já levaram para o João 23. Tanto é que ele ficou 2 horas e meia em cirurgia. E depois do socorrido, chegou mais policial militar, isolou o local, né, fizeram um isolamento naquele local, e eu já cheguei para o Rodolfo e falei assim, ó, quero me apresentar na delegacia de homicídios. Foi quando eu cheguei na delegacia de homicídios, me apresentei para a doutora Letícia Gamboge, que é a chefe do departamento de homicídios, e ela estava no telefone com o delegado da corregedoria. E ela falou, olha, o doutor Rafael está se apresentando aqui, porque até então a corregedoria pensou que eu tinha fugido, né? E aí, está se apresentando então o doutor Flávio Avelar, que é o subcorregedor, teve na delegacia de homicídios, falou, nós estamos avocando o expediente. Avocaram o expediente e me levaram para a corregedoria. Quando eu cheguei na corregedoria, só um fator, eles me lavaram antes de eu sair do local, foi a polícia militar até. Eu estava muito sujo de sangue. Fui para a corregedoria, chegando na corregedoria, a doutora Elizabeth, juntamente com o doutor Marcelo Galize, me chamaram, nisso já tinham chegado meus advogados, me chamaram para a sala deles lá em cima, me interrogaram sem meus advogados, depois desceu e me ouviram, na presença dos advogados. Normal. Me As enviou, declarações que foram reconhecidas em ato foram acompanhados do advogado. Eles só acham que... Eles conversaram com o senhor para saber o que já aconteceu. mas assim, é só um detalhe que, assim, eu lembro do doutor, o advogado do Sindipol, ele estava chegando, falando que com meus advogados, e eu ouvi, olha, pode me arrolar como testemunha, porque, porque eu ouvi funcionários da empresa falando que ele era uma pessoa muito boa, mas que no trânsito era violento. Então, foi a minha solicitação na minha oitiva da corregedoria foi isso, né? Então, para que ele fosse ouvido e depois o doutor Marcelo entendeu que não era necessário, né? Então, foi daí, fui ouvido, foi feito termo de apresentação espontânea, fui liberado. Isso na terça-feira. Na quarta, eu fui no hospital fazer o exame de HIV e tomar o coquetel, né? Porque eu não sabia disso, mas faz o exame de HIV, se você é negativo, você toma um coquetel, se é positivo, não toma. E aí, já na quinta-feira, eu avisei os meus investigadores de uma possível ameaça que estava acontecendo dentro do departamento. Na sexta, eu fiquei em casa e no sábado eu já fui. Você pode explicar melhor dessa ameaça? Nossa, excelência. Não era comigo, não. O que aconteceu? Umas 2 semanas antes do evento, ocorreu uma operação do GAECO denominada Vigia. Nessa operação, ela se iniciou através de uma outra operação do DENARC, né? A operação Vigia, ela foi fruto de uma operação do DENARC, né? Que
o que aconteceu? Na Operação Engia, após o cumprimento dos mandados de alguns policiais, vazou a informação de algumas investigações que o DENAC fazia. E aí veio uma pessoa, um amigo meu, que eu prefiro até nem dizer aqui, por questão de segurança, que me informou que haveria uma retaliação ao DENAC, não a mim ou a qualquer outro policial. Isso foi informado de preocupação ali, inclusive, o meu pedido, a minha vinda ao fórum, ela foi já para que fosse uma prorrogada a medida cautelar, para ver se a gente conseguia, ao mesmo tempo, apurar o fato que estava em trâmite e verificar alguma informação que pudesse transcorrer dessa cautelar. Então, isso eu consegui informar com o policial Antônio Jorge, que teve até aqui, inclusive, para que eles ficassem atentos, porque seria até irresponsabilidade da gente não informar um evento desse, mas foi essa a situação que aconteceu até o dia que a corregedoria foi cumprir um mandado de prisão na minha casa, no sábado. Eu estava na padaria comprando pão, minha esposa me ligou, me informando que a corregedoria tinha ido lá e me perguntou o que eu ia fazer. Eu liguei para o doutor Daniel e me apresentei imediatamente. Né? Meia hora depois que eles estiveram na minha casa, eu fui para a corregedoria e me apresentei. Né? Então é isso. Fala. Quando o senhor estava, o senhor disse que começou uma discussão, então, no trânsito, mas não Foi uma discussão, doutora, porque o que aconteceu? Eu só dei, eu não consegui entender. Por isso que não houve essa discussão. O motor do caminhão dele era muito alto. Eu percebi, foi o caminhão dele se aproximando, ele falou algumas coisas que eu não entendi. E naquele momento eu entrei na frente dele, tipo, deixa pra lá e vamos embora. Quando ele emparelhou novamente, aí eu vi algum perigo. Nesse momento eu avisei, polícia, você vai encostar ali na frente. Até porque, isso até justifica com relação à batida também. Eu não parei naquele exato momento, porque o viaduto é muito estreito e há uma continuidade muito estreita da pista. Ela só vai abrir 80 metros depois. Quando eu percebi que ela tinha aberto e que eu não ia prejudicar totalmente o trânsito, né, ia parar o trânsito, eu resolvi fazer a abordagem. Né? Foi justamente quando há a abertura dessa pista. Né? Foi lá no final da parede, né? Aquele guarda-reio que tem aqui do lado. Nesse momento, o senhor desembarcou do seu carro. O senhor estava, então, com a arma voltada para baixo. Para o chão. Para o chão. Para o chão. E o senhor falou alguma coisa para ele? Deu tempo que o senhor falou alguma coisa para ele? Deu tempo. Nesse exato momento, eu falei para ele, desliga, polícia, desliga o carro. Desce do carro. Polícia, desliga o carro. E fui me aproximando. Fiquei numa distância daqui no laptop. 1,20 m, mais ou O senhor menos. gostaria de contar nas fotos ou não? Gostaria. A gente tem aqui uma fotografia onde então não tem nenhuma obrigação de apontar nada, tá? É só porque a defesa do senhor apresentou fotografias para serem utilizadas durante o seu interrogatório. O senhor gostaria de alguma forma, explicar, utilizando essas fotografias, o que aconteceu? Sim. Se a senhora permitir, eu Sim. posso até mostrar aqui como é que Sim. foi essa abordagem. Né? Para mim não tem problema. Aham. Né? É só colocar o caminhão e eu reproduzo o que eu fiz na reprodução simulada. Para mim não tem problema Não tem algum. necessidade de o senhor reproduzir aqui, não, porque o senhor já fez uma reprodução simulada. Sim. O senhor pode narrar com detalhes, se o senhor Uhum. quiser, tá? Tem faculdade de Tá? Só um detalhe, doutora, isso não tem. Eu só quero deixar. Vai apresentar aqui, o perfil dele. Eu vou perguntar para ele qual que ele quer utilizar. Tá. Bom, Seria qual? do nosso. Deixa eu só voltar aqui. Não, é do nosso ID, não é isso? Não, esse D que eu dou. Qual fotografia? 9573261876. Das que nós juntamos, Vossa Excelência não vai deixar ele. Não, doutor. Como já até constou. Eu estou mostrando para ele as fotografias que foram retiradas pelo Departamento de Investigação, pela equipe de plantão, lá no local do fato. Estou mostrando para ele se ele gostaria de buscar algo com as fotografias.
Ele não tem obrigação nenhuma de mostrar alguma coisa sobre a fotografia. Eu estou perguntando para ele se ele gostaria de esclarecer algum ponto utilizando-se das fotografias. Perfeito, Excelência. Estou perguntando a ele o que faz. Eu entendo. O que eu lhe retorno a insistir, apesar de já decidido com relação às nossas fotografias, é que, por exemplo, no primeiro local de encontro do veículo, sem dizer sobre pontos, nós conseguimos esclarecer através de uma simples visualização dessa fotografia, da posição em que ele estava, sem também metragem ou qualquer outra coisa. Para a nossa fotografia também nos parece ser mais possível. Para que todos nós, porque buscamos aqui a verdade real, para que possa, inclusive, ficar elucidativo, porque o juízo não está lá, assim como nós também não estávamos, mas as imagens, elas não trarão alteração na verdade, porque elas são do local. Por isso, Essa é a questão, né, doutor? sim, você vê, Volta na praça, só para voltar na praça. não, eu estou mostrando o prejuízo dessa não utilização da prova, e nós temos o artigo 231, nós podemos juntar a qualquer momento. Nós não estamos juntando prova, nós estamos juntando foto do local. Inclusive, tem um link aí do tranco. Essas questões, doutora, elas vão ser melhor esclarecidas com o juntado do laudo. Mas nada impede que o acusado que ele apresente a versão dela, essas fotografias, na verdade, podem sequer nem ser utilizadas por ele. Ele sequer pode nem. Ele pode explicar a versão dele aqui sem utilizar as fotografias. E isso eu entendo que tem duas versões no processo. Eu entendo isso. A questão é realmente a busca do esclarecimento para o juízo, para Vossa Excelência. Mas para mim está bem claro o que ele está falando. Eu só desceu do carro, então. Eu desci ali do carro, vim com a mão direita, né, dando sinal para ele desligar o carro, e a outra mão esquerda estava em posição sul, dentro, fora do gatilho, como ensino na academia de polícia. Né? Até ressaltar, parece que na oitiva da corregedoria colocaram que eu era delegado desde 2016. Na verdade, sou delegado desde 2005. Né? Então, são 17 anos de carreira. Né? Então, Isso mesmo, você está retificando essa informação. Isso, Desde isso. 2005. Sim, né? Eu estava emocionado, doutora. Eu estava em estado de choque quando a gente estava falando dentro de uma corregedoria de polícia de um evento que eu tinha acabado de ter ciência, minutos antes de eu prestar o oitivo, que o Anderson havia falecido. Né? Não é normal, eu nunca tive uma vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu me passei por uma situação dessa. Né? Então, são momentos muito duros na vida dela. Né? Então, eu vim, doutora, descendo, abri a porta do veículo, parei o veículo dele também estava parado. A posição era essa? Eu não consigo ver direito com relação ao ângulo. Se tivesse ela de lado, os dois, o caminhão e o carro, daria para Distância aproximada. 5,5 metros, 6 metros. Vou para outro. Isso. Eu vim andando e dando ordem de comando de abordagem. Né? Polícia, desliga o veículo, desce do carro. Polícia, desliga o veículo. Ele não desligou. Ele não desligou, ele estava com as duas mãos no volante. Né? Ele estava com as duas mãos no volante. E eu, pela minha leitura labial, ele falava assim, sai da frente. Mas eu não posso dizer que ele disse isso. Porque isso é leitura labial e tinha reflexo de veículo. O para-brisa dele dava reflexo em mim. Né? Então eu não tinha uma perfeita audição porque o caminhão dele é muito alto. Né? O barulho do caminhão dele é muito alto. Então eu dava ordem de parada. Desce do carro, polícia, desce do carro. Quando eu cheguei, mais ou menos, numa distância de 1,20 m, 1,30 m, o caminhão deu tranco. O caminhão dando tranco, eu me recuei. Esse tranco, o senhor, agora eu vou perguntar uma coisa assim, que como o senhor não teve um processo, o senhor é acusado, o senhor pode dizer o que o senhor pensa, o que o senhor acha. Esse tranco seria um tranco de quem teria tirado o pé, por exemplo, da embreagem do carro, ou seria um tranco de que ele achou que ele queria acelerar? O que foi que aconteceu na hora? Eu não sei dirigir caminhão. Né? Eu honestamente não sei qual seria o movimento do tranco. Eu vi o vídeo que o doutor protocolou, ele me foi mostrado. É muito semelhante ao que eu senti no momento. É bem parecido. Né? Então, assim, o caminhão dele foi para minha frente, eu estava próximo do caminhão, já era uma visão, porque eu imaginava que ele desligaria o carro, desceria do veículo.
né? E ele não imaginava jamais que ia correr esse tramo, né? E aí, nesse momento, que esse caminhão veio para frente de mim, 1 metro, não sei quanto, que eu tive que recuar, eu estava distante, estava daqui mais ou menos no vidro de álcool, no notebook do doutor. Quando ele veio, eu recuei e inclinei meu corpo para dar o tiro, né? Então, foi mais um momento de reflexo do que um momento de vontade de efetuar o disparo. É isso que eu sei que tá o senhor. Então foi um disparo não intencional, O disparo foi reflexivo. reflexivo. Ele foi um disparo de reflexo. A mesma sensação, eu estava até Reflexo, então, para defesa. para defesa, né? Porque eu tive que recuar, inclusive, no meu passo, né? Então, quando aconteceu isso, o disparo para mim tinha sido no meio do para-brisa. Não tinha sido, eu ficava entre o banco do motorista e o banco. Eu não imaginava que tinha acertado ele, mas eu honestamente, naquele momento, o que eu queria era que cessasse a agressão. Eu não queria morrer. Isso eu recordo com muita tranquilidade o que eu falei na corregedoria. A minha sensação era que eu ia ser esmagado. Eu estava na frente de um caminhão, não estava na frente de um carrinho, estava na frente de um caminhão que transporta outro. E outra, eu sabia no momento da abordagem que eu estava abordando um profissional do trânsito. Não estava abordando ali, naquele momento, uma pessoa que não tem conhecimento de direção, né? Eu sabia, porque é uma pessoa que vivia para isso, vivia o seu sustento para isso, né? Então, foi exatamente isso. Eu só fui perceber que havia disparo quando eu vi o sangramento e que eu pulei na porta para tentar socorrer. Rafael, e ouvimos aqui algumas testemunhas aqui no processo. O país, vocês têm que tem ali a pauta do dia. Marco Aurélio, Amanda. Isso, Marco Aurélio, Amanda, Anderson. Anderson Martins. Jessi, Ronaldo, Fernando. Essas pessoas, o senhor tem alguma coisa contra essas pessoas? Gostaria de esclarecer alguma coisa, algum ponto que alguma dessas testemunhas disse? O senhor gostaria de esclarecer alguma coisa com Eu relação não presenciei algumas delas, né, doutora? Eu fui retirado da sala. o senhor presenciou? Só o Marco Aurélio. Presencialmente, Fernando, deputado. Pessoal, quando a Jessi passou. Você tem alguma coisa a declarar contra essas testemunhas? Como assim? Contra a idoneidade? Só tinha alguma coisa, alguma inimizade? Não, nem conheço nenhuma delas. Pode. Tem nada a declarar contra essas testemunhas. Contra a pessoa delas, não. Isso. Tá certo, eu não tenho mais perguntas a fazer. Alguém sabe o que perguntas? Muitas perguntas. Boa tarde. Opa, né? O senhor se fazia acompanhar por alguém quando você Fazia pelo meu inspetor. Quem que é o senhor? Elton. Trabalhava com o senhor há quanto tempo? Mais ou menos uns 4 meses. Ele era subordinado diretamente ao senhor. Não, ele era subordinado ao chefe do DENARC. Ele era inspetor. Ele era um inspetor do departamento, O senhor é delegado. delegado de polícia. Inspetor é subordinado de uma forma comum na estrutura hierárquica, o inspetor é subordinado ao delegado. Pelo que ele é subordinado. Numa estrutura comum, sim, mas ele não pertencia, porque o inspetor de departamento ele é um inspetor administrativo. Ele cuida mais de combustível, de odômetro de viatura, quando entra, quando sai, questão de pagamento de colete ou algema, No oitavo, o senhor não tinha. porque ele tinha mais acesso à 4ª vara de tóxicos do que eu. Eu não tenho costume de vir ao fórum para despachar. Naquele momento, era uma pessoa que eu tinha conversado e ele falou, eu conheço o pessoal lá e eu vou. Entendeu? Quando no disparo, esse policial Elton, ele estava embarcado ou desembarcado? Ele estava embarcado. Doutora, foi muito rápido a abordagem. Segundo ele não teve problema em soltar o cinto de segurança.
Eu não estava de cinto. Ele estava Ele falou isso para o senhor quando? dentro da corregia do bem. E você teve um problema com o cinto. Que ele não conseguiu desengatar. Perguntando se quando no estado ele estava embarcado. Estava embarcado. Ele estava embarcado. Acredito que sim, porque eu já tinha ultrapassado o meu veículo, eu não estava olhando para trás, eu estava olhando, o meu foco era a abordagem. Mas quando o senhor desembarca, o senhor desembarca sozinho. Eu desembarco pelo meu lado sozinho. Sozinho. Só pelo meu lado sozinho. Só uma divergência que surgiu aqui na audiência, o senhor falou o seguinte: só percebeu que houve um disparo, um sangramento. Não, doutor, então eu falei errado, o senhor me desculpe. O senhor acabou de falar É. que só percebeu que houve um disparo, um sangramento. E, ao mesmo tempo, o senhor falou que disparou, você está Deixa eu fazer uma agressão. correção, doutor? Deixa. Só perceber. Uhum. Deixa eu explicar. Claro. Porque divergência existe. Uhum. O senhor acabou de dizer que só percebeu que houve disparo no sangramento. No momento antecedente, o senhor falou que disparou para cessar a agressão. Eu queria que o senhor esclarecesse essa divergência. Agora, Claro. Doutora, na verdade, não só percebi que houve o disparo no sangramento, só percebi que eu o atingi no sangramento. Tá? Que o disparo foi um momento de reflexo, foi um momento de recuada. Não foi um momento... E o estampido de um disparo, ele é perceptível a muita distância. Estava do lado, né? E o meu dedo, realmente, ele foi para o gatilho e efetuou o disparo. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. quando o senhor está, assim, em serviço, que era o caso, né? Você estava vindo ao fórum, você viu uma diligência, parece. Sim. O senhor utiliza a arma pessoal ao invés da arma da polícia? As duas armas, doutor. Não, deixa eu responder. Eu não respondi. As duas armas, tanto a da polícia quanto a pessoal, elas são 9mm. Glock 9mm, o mesmo modelo. A minha arma pessoal, eu comprei Glock 9mm porque o Estado não havia me pagado a 9mm ainda. Quando eles me pagaram, eu estive com as duas. Eu deixo uma na gaveta e uso a minha de uso pessoal porque ela tem um ferrolho menor, é a G19X. Ela tem um ferrolho menor, ela encaixa melhor no corpo do que a G17, que é a que paga pelo Estado. O senhor, entre aspas, prefere no manuseio a arma pessoal e para essa arma pessoal não foi utilizada. Sim, A outra fica em qual gaveta? da gaveta da delegacia. Agora, falando uma outra questão, eu não entendi o ponto de contato da Operação Egia com o evento do senhor. Doutora, se a senhora quiser, eu esclareço, mas vai vazar informação aqui sigilhosa. Eu não quero que vaze de Operação Egia, eu quero contextualizar a razão. Claro. A Operação Egia resultou em 7 presos do DENARC, investigadores de polícia. Investigadores. Quando esses investigadores contrataram seus advogados, eles tiveram acesso aos autos. E esses autos... Contato disso com o evento que o pessoal vai ser Não, porque houve a ameaça e eu me dirigi à quarta vara de tóxicos, porque a ameaça havia uma medida cautelar de natureza sigilosa que podia me dar as informações. Estava na informação que eu recebi. Agora ele entendeu o ponto de contato, mas periférico, secundário, continuo não entendendo, mas você me fala, então, que existia a operação, ela cumpria mandados de prisão e busca e apreensão dentro do departamento do DENAR. Teve. A Egia teve. Então, e ela é contemporânea a esse evento. Ela foi anterior a esse evento. E ela 2 semanas, salvo engano. estava aqui no fórum despachar sobre ela. Ela era contemporânea. Não, da Egia não. A Egia foi realizada pelo GAER. O senhor vem ao fórum, não, por outro motivo que não é dia. Por outro motivo que não é Egia. Eu vou dizer qual é o motivo. Vazamento de algumas informações. Não é necessário saber o motivo. Estou querendo entender se era da Legia ou não. Estou me entendendo o Sim. de contato dele. Uhum. Então, o senhor se desloca ao fórum não pela Legia, por outro procedimento. É isso? Sim. A defesa tem que Tenho sim, excelência. Vamos primeiro começar do porquê do citar a Egia. Eu já muito bem começou a delinear aí para a doutora Bárbara. A informação que o senhor disse aqui, que colocava em risco as pessoas do departamento,
sem nominar especificamente algum ou quem, essas ameaças foram em razão dessa operação Egina? Foi em razão de vazamentos de informação que constavam dentro do procedimento da EGIA. Então, esse é o ponto que liga. Em razão dessa operação Egia, vazaram algumas informações e aí passaram a surgir ameaças contra Sim. policiais. Perfeito. A vinda do senhor aqui à delegacia, ao fórum, tinha relação também direta com essas ameaças? Ou seja, E a relação indireta, na verdade. Porque a finalidade eu estava com uma operação já em andamento, não era o primeiro pedido, né? Era um pedido de renovação. E esse pedido de renovação, a medida cautelar me propicia angariar outros tipos de informações na minha investigação que pudessem me ajudar de outra forma, né? Quando eu recebi a informação que havia tido esse vazamento, que alguns policiais do DENARC estariam submetidos a uma grave ameaça, gerou um temor dentro do departamento. Esse temor, o estado de alerta do policial aumenta muito mais. Nós estamos acostumados, sim, a ter alguns tipos de ameaça, viver em estado de alerta, porque nós combatemos o crime. Agora, a partir do momento que se vazam algumas informações de uma operação e que inclusive de endereços de policiais, isso se torna um temor maior, né? Mas aí, nesse momento, nós não estamos lidando lá com crianças, estamos lidando com bandidos de alta periculosidade. Pessoas que estão sendo investigadas pelo Departamento de Narcotráfico são pessoas perigosas, né? Então, isso tudo, mesmo porque a gente só pode investigar quando há a possibilidade de apreender mais de 100 quilos de droga. o DENARC específico? Exatamente, o DENARC. Então, nós estamos falando de pessoas de um outro escalão dentro da criminalidade. Para eu tentar entender agora, para melhor a gente explicar, para entender, eu já entendi. Aquele dia específico foi o dia que recebeu, o dia do evento, esse dia que aconteceu, que estamos aqui hoje para tratar. Foi o dia que recebeu a informação das ameaças? Foi uma meia hora antes, uma hora antes. Então, naquele dia, além da tensão normal, Já havia a tensão de uma informação que nos trazia uma cautela maior. por isso a urgência de vir pessoalmente despachar, o que não era o costume. Eu não faço isso. Geralmente eu não faço isso. Eu ia despachar com o assessor até. Agora, vamos um pouquinho na sua vida pretérita, para daqui a pouco a gente entrar com relação aos fatos. Noticiado e reportado, e a magistrada lhe perguntou, inclusive, se já foi condenado ou processado. Essa condenação do disparo de arma de fogo perante a Casa Corregedoria de Polícia Civil, o senhor também foi punido? Não, foi absolvido. Sabe nos explicar, ainda que brevemente, já que tem sido muito utilizado para sopesar sobre o seu cárcere, por que essa diferença da absolvição na Casa da Corregedoria para a Justiça? Sei, porque E até nos explicar naquele brevemente dia- o que é o fato, o que aconteceu desse Sim, fato. naquele dia eu tinha sido, no evento do disparo de arma de fogo, eu fui atropelado por um traficante que eu havia prendido em Alfenas, né? E quando eu fui atropelado, eu efetuei o disparo no intuito de tentar abordá-lo, só que ele fugiu. E esse laudo do meu atropelamento, por uma desídia minha e da minha defesa, não foi juntado nos autos do processo. Isso, e eu casou justamente de eu ter sido transferido para Betim. Eu tinha saído de Alfenas e fui transferido para Betim. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia, não acompanhava o processo criminal lá e saiu a condenação. E, posteriormente, a condenação trânsito em julgado. E eu fui intimado da minha condenação, cumpri a pena. Cumpri a pena, me apresentei, paguei a pena de multa, paguei a pena de prestação de serviço à comunidade toda e extinguiu a punibilidade. Mas na corregedoria eu fui absolvido. Perfeito. Também tem sido sopesado, tem sido utilizado notícia de que passa por diversos processos ou procedimentos. Você responde de algum outro procedimento junto à corregedoria, administrativo ou não? Primeiro, eu nunca fui punido pela corregedoria em nada, né? O COEX,
que é o que se tem utilizado, na verdade, é um relatório da vida do policial. Toda. Desde quando a gente entra até o final. Esse relatório não significa somente que a gente é investigado. Se eu, porventura, apertar a algema de deixar um conduzido algemado numa oitiva no Poder Judiciário, e isso for denunciado na corregedoria, independente de eu estar no fórum ou não, isso vai constar no meu COEX. Vai constar, independente de eu ter sido o autor dessa algema, mas pelo fato de ter sido um delegado de polícia. Então, eles vão relatar isso, assim como relatam também notas elogiosas. Né? Eu tenho nota elogiosa internacional, né? da fábrica italiana Automóvel Torino, quando me encontrava no DEPATRO. Então, o COEX, na verdade, não é uma folha de antecedente funcional. Ele é um relatório da vida policial. O que ele narra, na verdade, e consta lá somente assim, arquivado ou condenado. Né? O que ele relata não é só quando a gente é investigado, mas quando a gente é citado em qualquer investigação administrativa. Vamos lá para o dia dos fatos, e aí eu vou usar do evento 9594078672. Por favor, eu sinto 94078672. As folhas 5. Isso aí, folha 5. Do ladinho lá, 1 de 78, se você colocar o 5, ela vai direto lá. Lá em cima à esquerda na sua tela. Lá em cima, lá, um quadradinho. Isso. Aí. As folhas 5 nós temos a visão da traseira da viatura. E na segunda folha, uma visão em que aparece a viatura, é a segunda foto, em que a viatura parece até que está próxima ali ao caminhão. Após o disparo, e após prestar o socorro, em algum momento, o senhor voltou a viatura para alterar a viatura de local, para arredar a viatura para frente, para trás? em nenhum momento. Em nenhum momento, mesmo porque eu já nem estava pensando em viatura. Porque, honestamente, doutor, eu ouvi algumas testemunhas aqui, um questionamento com relação à alteração de local. Eu vejo que o fato consiste no disparo. Né? Eu não teria por que alterar o veículo de local. Estava preocupado com a vítima. Perfeito. A cena do crime, qualquer sinal dessa cena do crime foi alterado pelo senhor? Não. A viatura posicionada desta forma que nós estamos vendo na foto, segunda foto dessa página, número 5. Foi o final da forma como ficou. Foi. Assim, a questão de distância, se ela estava mais para trás, se estava mais para frente, eu acredito que seja ilusão de ótica de quem está vendo. Se você ver de frente, vai estar essa posição. Se olhar de trás, vai estar mais distante. O senhor, quando vem ao fórum e vai voltar ao DENARC, o senhor desce normalmente pela Araguari? Desço. Caminho mais próximo. Do sinal da Araguari com contorno, é possível, lembrando o local onde foi efetuado o disparo, é possível uma visão ampla, é possível uma visão do Embaixo senhor do viaduto. embaixo do viaduto, e nas folhas 3 nós temos uma péssima foto com relação a essa localização. E aí, 3. E aí, excelência, os prejuízos da gente não poder utilizar da nossa fotografia. Isso. Aí mostra parcialmente o local, mas nós não conseguimos aí ter uma boa visualização pela fotografia que foi anexada. Nós não temos aí a rua Araguari, que inclusive está um pouco mais para trás.
Não, aí não era a Bahia era embaixo do viaduto. Mais baixo do viaduto. Ah, Felizmente, felizmente não foi anexado. Mas recordando então de memória, podemos inclusive nos fizermos dirigirmos até lá, passo Vossa Excelência aqui. É possível quem está na Araguari visualizar lá onde foi o palco dos eventos, o que estava por acontecer? olha, doutor, eu acho um pouco provável, quase impossível. Mesmo porque são 4 pistas, ainda tem alteração de faixa e não consegue ficar na faixa expressa. A alteração ali daquela faixa, eu não estou conseguindo mostrar aqui em Araguari, mas a alteração, quando vai para a faixa expressa lá, já passou o evento. Excelência, eu vou só para fazer o registro, Vossa Excelência já disse que não poderíamos utilizar, mas um dos atos que anexamos é um link do Google Maps, que poderia demonstrar, inclusive contrariar aí eventuais testemunhas que a perícia no local, na reprodução simulada, não fez, e contribuiria sobre a maneira para a ilustração dos fatos. Um dos links defensivos anexados, então, fica se mantido em deferimento meu registro aí de protesto pela não utilização. Também, Excelência, juntamos um link de um vídeo feito pela Polícia Civil, só que filmado pela defesa, do tranco do caminhão. Eu consulto se é possível que a gente reproduza esse tranco feito pela Polícia Civil na reprodução simulada. Consulto se é possível a gente apresentar esse vídeo para que ele possa retratar se foi o que aconteceu, o próximo que aconteceu naquele momento. Perfeito. Nós juntamos nessa peça um link com a filmagem da polícia fazendo a reprodução simulada do tranco. Se é possível, e lá estão os agentes da polícia nesse vídeo, se é possível que a gente passe para ele dizer se é parecido, se é realmente, se foi a sensação, se foi o que aconteceu. Até porque esse é o ponto essencial, né, overall, da discussão da defesa sobre a percepção, doutor Rafael. E é o link 96, o ID, né, o 966-7151-568. O link, ele está na página 4, no item 6. Que é esse aqui? Esse vídeo aqui foi do dia da reprodução? No dia da reprodução. Eu no meu, a procuração do Ministério Público com relação à Metragem. ser admitida como oficial e as perguntas se basearam numa premissa não oficial. Agora, as imagens, Esse aqui também não fez por é a versão do acusado. Perfeito. É o outro ID. É o abaixo desse. Página 6. Ficando só bem registrado que toda imagem que foi recebida a partir de ontem para hoje é de documento defensivo oficial. Isso. Aí. Não, consumo. Vamos montar a tela, por favor? Exatamente isso. Exatamente. Eu deixo registrado, excelência, que eu queria me colocar na frente do caminhão. A perícia não achou seguro para a minha habilidade.
interesse desse campo. Doutor Rafael, quando aconteceu esse tranco, eu já havia efetuado o disparo? Foi antes do Não, disparo? Só para a gente Tranco. pontuar, O tranco foi antes do disparo. qual que é o ID? Só para a gente poder, só para eu poder repetir qual que é o ID que eu... Tem 966-7151-568. Então, o vídeo apresentado pela defesa pelo senhor nesse ID 966-7151-568, o tranco anterior ao disparo. O tranco é anterior ao disparo. Esse tranco ele é apresentado reproduz razoavelmente o que aconteceu naquele Tem dia. muito. O caminhão estava a qual distância do senhor antes do disparo? Mais ou menos essa distância. Mais ou menos isso daqui. Eu estava aqui olhando, mais ou menos na. Isso aqui. De imediato, o reflexo é com o tranco? O reflexo antigo? O reflexo é com tranco. O que o senhor faz corporeamente? Como é que o senhor age quando acontece esse tranco que a gente acabou de assistir? Eu me recuo e efetuo o disparo. Puxo a mão da posição sul, elevo ela até a altura do antebraço e efetuo o disparo para cima, me recuando. Perfeito. Com a mão. Quando a gente passou o vídeo aqui também, podemos ouvir a aceleração ao fundo ali do caminhão. Nós, até doutor Jonai, quem locou o caminhão é similar, porque a perícia não levou o próprio. O som também daquele caminhão era alto, assim, também era perceptível. Era perceptível. O trânsito estava movimentado, mas eu lembro exatamente do barulho do motor. Neste momento que o senhor efetua o disparo, o senhor está posicionado direto frente ao caminhão, mais à esquerda, considerando à direita a posição do motorista, mais à frente do motorista? Considerando eu de frente para o caminhão, eu estava mais à esquerda. Mais à esquerda Isso. do motorista. Ah, Nesse momento, o senhor percebeu qualquer veículo parado na outra mão de direção? não, ali aquela pista lateral é a expressa. Ali não para ninguém. Nisso, logo em seguida, chegou a polícia militar. Nós Você já também ia parar. havíamos anexado uma fotografia para isso. Para a próxima pista, quem sai da Araguari, é possível estar nesta pista, ou seja, na contramão direção, a próxima pista de rolamento, para quem vem da Araguari, é possível estar nela? Aquela da Barra, depois, logo depois? Não, Já. impossível. Ali já vem da expressa. Ali não é a entrada dela é bem anterior. Há uma contenção ali física? Há uma contenção, não. Há um semáforo e uma mudança de faixa com zebra ali. Bem depois, aliás, do evento. 50 metros. Agora, do mesmo lado que estava, notou a presença de algum veículo? Parou algum veículo do mesmo lado que o senhor estava? O senhor já disse que para a gente que depois viu o policial militar chegar atrás do caminhão. Mas, logo naquele momento do disparo, conseguiu ver algum veículo parando Não. a sua operação? Não parou ninguém. Aliás, assim, eu só fui perceber gente no local depois que o policial militar me lavou. Eu falei que eu queria me apresentar. Eu estava olhando diretamente para o Lawrence. O policial militar, testemunha Anderson, que aqui esteve, ele disse que o senhor efetuou esse disparo à frente do seu caminhão, tendo como referência à frente do seu caminhão, do seu carro, desculpe, tendo como referência a placa dianteira do seu veículo, o capô dianteiro do seu veículo. Em algum momento o senhor esteve à frente do seu veículo, Não. próximo à placa Isso dianteira é do a técnica. Eu teria que dar as costas para a minha abordagem. Isso não existe. Depois nós tivemos duas outras testemunhas, Amanda e Marcos Aurélio? Marcos Aurélio. O senhor em algum momento segurou com a mão direita a sua arma? Não, eu sou canhoto. A única coisa que eu fiz com a minha mão direita foi dar sinal para ele desligar, dizendo que era polícia. Desliga e desce do carro. Desliga o caminhão e desce do veículo.
Quando o senhor conversa, ou dá a ordem para que desligasse o carro e descesse do veículo, em algum momento o senhor fica de frente à Araguari ou vira de costas para o seu Não. agressor? O senhor permanece sempre de frente, Foco foco A sempre? abordagem é com foco no abordado. Né? Não existe eu abordar e ficar olhando para o lado. O senhor, em algum momento, fez sinais de sarcasmo, sorrisos, Não. ou de qualquer forma menoscabou a vida do. Não, imagina, estava totalmente preocupado com ele, estava querendo que ele sobrevivesse. Eu honestamente, eu jamais faria uma coisa dessa, diminuindo uma vida. Passado o evento e apresentado, o senhor começou a nos relatar aqui que a doutora Bárbara, atendendo a um pedido do Ministério Público, só me engano de lá da doutora Denise, foi decretada a sua prisão. Que dia da semana era quando a corregedoria foi até a vossa casa para Sábado, cumprir uma da prisão? sábado de manhã. O senhor teve contato pessoal com o pessoal da Não. corregedoria? Não, Qual dia o senhor apresentou-se para ser preso? no mesmo dia. Fazer alguma pergunta? Não. Doutor, tem algum fato ou alguma situação que o senhor queira esclarecer? Algo que o senhor tenha a nos trazer aí além desse excelente relato? Sempre fui, sempre vou ser um cumpridor da lei. Esse evento foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Não tem mais. Perguntas não? Excelência. Satisfeitos? Nossas ressalvas, mantido nossos pedidos. Você já faz parte da reprodução simulada, no caso da senhora conferir? Sem prejuízo explícito na alegações finais. A defesa requer alguma. Excelente. O assistente vai constar? Eu quero. Então, doutor. Tá. Excelência, eu postei o laudo do telefone celular, a senhora até vitimou a defesa. Eu não te visto ainda. A senhora Processo, né? Hã? Foi outro processo, né? A restituição de coisas. Não, Não, tá, eu tô perguntando aqui. não. Mas só da nome, essa restituição, parece que a família queria. Sim, De repente, você não se manifesta, porque o laudo está lá, não tirou nada do Sim. telefone, tem, só para dinamizar essa questão. tá, mas Tá, nesse não. não tem nada Não, a querer de não. diligência. Tem alguma coisa que querer? Não, excelência, sem diligências, após, eu vou reiterar com relação ao pedido da Guilherme. Então, vou dar encerrada a discussão, vou dar encerrada a discussão sem prejuízo da posterior juntada do laudo da reprodução simulada dos fatos. A posteriori. Vou conceder, então, prazo sucessivo de 48 horas para alegações finais. Posso que os autos serão concluídos para julgamento.